Olá, sejam bem-vindos à segunda aula do módulo Planejamento e Gerenciamento de Projetos da disciplina Suporte Técnico em Elaboração e Implementação de Projetos. Na aula passada, nós falamos a respeito das dificuldades que há para se definir o escopo de um projeto e apresentamos o gerenciamento e o planejamento de projetos como uma solução. Na oportunidade, nós falamos também a respeito da elaboração, dos objetivos, da importância e alguns itens em relação à fase de planejamento de projetos. Na aula de hoje, nós vamos falar a respeito de sequenciamento de produção e as principais regras de sequenciamento. Falaremos também a respeito do diagrama de Gantt e a sua importância como uma ferramenta gráfica para a tomada de decisões. E por último, falaremos também a respeito de capacidade produtiva de uma empresa. Então vamos iniciar falando a respeito de sequenciamento de produção, que é uma importante atividade do planejamento do projeto, visto que é nessa etapa que se define as sequências das ordens de produção. Por exemplo, uma empresa que tiver vários clientes, ela tem que definir qual vai ser o primeiro a ser atendido. Ou uma fábrica, ela vai ter que definir qual vai ser o cliente que vai receber o primeiro pedido. Para tomar essa decisão, o responsável pelo sequenciamento das ordens produtivas, ele pode recorrer a diferentes regras, que vão ser definidas de acordo com o objetivo da organização. Como vocês podem observar aí no quadro, há 4 principais regras de sequenciamento. Tem a PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai, onde os lotes eles vão ser processados de acordo com a chegada. Ela é a mais comum das regras de sequenciamento, visto que a maioria das empresas elas organizam a produção de acordo com a entrada, com a ordem de entrada dos pedidos. É uma regra de sequenciamento bem simples. Ela não requer nenhuma análise detalhada aí do processo. Tem a MTP, menor tempo de processamento, onde os lotes eles vão ser processados de acordo com o menor tempo de processamento. Vai ser priorizada, aí nesse caso, a ordem produtiva com menor tempo de processamento, ou seja, aquelas que forem feitas mais rápidas serão as primeiras, enquanto as mais demoradas vão ser as últimas. MDE, que é o menor tempo, menor data de entrega, onde as ordens com menor data de entrega elas vão ser priorizadas, aí com o objetivo de diminuir o atraso na entrega. E tem IPI, que é a do índice de prioridade, onde os lotes eles vão ser processados de acordo com o valor de prioridade atribuído ao cliente ou ao produto. A cada ordem vai ser atribuída uma prioridade, em função aí de algumas características do cliente, como por exemplo o porte, tempo de relacionamento com a empresa, forma de pagamento. E essa atribuição ela é de prioridade, essa atribuição de prioridade ela é de responsabilidade da empresa. Então aqui nós temos um exemplo para facilitar o entendimento dessa dinâmica das regras de sequenciamento, em que aí estão sendo avaliadas 5 ordens produtivas de diferentes clientes, com suas respectivas características aí apresentadas na tabela. Os clientes eles estão organizados aí pela ordem do pedido, sendo o cliente 1 o primeiro a realizar o pedido e o cliente 5 o último. Pode-se então observar que o tempo de entrega do produto, o tempo de processamento de cada um deles e a ordem também de prioridade atribuída. Então, dessa forma, com os dados dessa tabela aí de cima, nós podemos chegar a diferentes sequências de produção dependendo da regra utilizada, que estão aí apresentadas na tabela de baixo. Então, podemos ver aí nesse resumo do resultado da aplicação dessas diferentes regras de sequenciamento, que diferentes regras vão resultar em diferentes sequências de produção. Por exemplo, o cliente 2, na regra de sequenciamento, a PEPS, a primeira que entra, a primeira que sai, seria o segundo pedido a ser entregue.
já que ele foi o segundo cliente a fazer o pedido. Enquanto que na regra de sequenciamento IPI, que é a de índice de prioridade, ele seria o último, devido ao fato de que a prioridade atribuída a ele é a menor. Portanto, essas regras elas interferem no tempo total de produção de todas as ordens e podem ocasionar atrasos. Então, isso daí deve ser avaliado. Se considerarmos então um processo produtivo aí em duas etapas, como por exemplo usinagem e acabamento, com os tempos de processamento apresentados nessa tabela, na tabela anterior lá, divididos nessas duas etapas, a gente vai ter os dados apresentados nessa tabela. Observa-se aí que para cada cliente o tempo de usinagem e acabamento ele é diferente. Nesse caso, foi considerado apenas o processo de usinagem e de acabamento como um todo, sem considerar os passos em cada etapa. Portanto, poderia ainda ser feita uma análise mais detalhada, né, com mais de duas etapas, dividindo-se aí o tempo total, né, a fim de avaliar, né, de forma mais minuciosa o processo. Com várias etapas a serem avaliadas, né, que é o que costuma acontecer aí na realidade, né, que é o ideal, porque assim vai ser possível avaliar o processo de forma mais minuciosa, então vai surgir um problema, que é o gerenciamento dessas etapas, já que ocorrerão aí de forma simultânea e, dependendo da regra de sequenciamento, ela pode alterar totalmente o tempo de produção. É aí que entra, né, o diagrama ou gráfico de Gantt. E esse diagrama de Gantt, ele é uma ferramenta que vai auxiliar na tomada de decisão e ele é usado para ilustrar o avanço das diferentes etapas de um projeto. Então, utilizando aí o exemplo anterior, podemos observar 4 gráficos para as diferentes regras de sequenciamento que a gente aprendeu. Neles, os intervalos de tempo, que representam aí o início e o fim de cada fase, eles aparecem como barras coloridas sobre o eixo horizontal do gráfico. Se a gente considerar a regra de sequenciamento PE/PS, que é o primeiro que entra, o primeiro que sai, a gente pode observar que a usinagem ela será feita do cliente 1 ao cliente 5, assim como no acabamento, de acordo, né, com a ordem de entrada do pedido. Portanto, sempre que se encerra a usinagem, segue para o acabamento, né, estando aí já essa etapa livre. Assim, o tempo necessário para concluir as 5 ordens, com essa regra de sequenciamento, primeiro que entra, primeiro que sai, é de 74 horas. Com a regra de sequenciamento MTP, menor tempo de processamento, a gente observa que se inicia com o cliente 2, que é o que leva o menor tempo para processamento da ordem, sendo seguido, né, aí por ordem, dos que levam o menor tempo de processamento. Nesse caso, o tempo de processamento total é de 85 horas para concluir aí as 5 ordens. Em relação à regra de sequenciamento MDE, que é a menor data de entrega, observa-se aí que o cliente 3, por ele ter um tempo de entrega menor, ele vai ser a primeira ordem a ser processada, seguida aí das ordens com menor prazo de entrega. E o tempo total de processamento, com essa regra de sequenciamento aí, é de 79 horas. Quanto à regra de sequenciamento IPI, índice de prioridade, a gente observa que nesse caso o cliente 3 também será a primeira ordem a ser processada, já que a prioridade é atribuída a ele, vai ser a maior. Nesse caso, os próximos vão ser também aqueles que tiverem uma maior prioridade. E para essa regra de sequenciamento, o tempo total de processamento, como pode se observar aí, é de 75 horas. Então, aí na tabela, a gente pode observar as informações que foram obtidas nos gráficos do slide anterior e vão auxiliar na tomada de decisão. Pode-se então ver aí o lead time, ou o tempo necessário, total, para o processamento de todas as ordens, o lead time médio do processamento aí de cada ordem e também o atraso médio em cada regra de sequenciamento.
E é possível, assim, realizar análises para a escolha mais adequada à empresa. Por exemplo, se a empresa, se para a empresa for mais importante finalizar rapidamente as ordens, a regra mais indicada vai ser PEPS, que é a primeira que entra e a primeira que sai, já que ela possibilita a finalização das ordens em um menor tempo, que é o de 74 horas, o lead time total, quando comparado aí com as outras regras de sequenciamento. Por outro lado, se a empresa ela precisar efetuar entregas mais dinâmicas, ou seja, com menor atraso aí entre as entregas, a regra de sequenciamento MDE, menor data de entrega, ela é a mais indicada, quando comparada aí com as demais regras, já que ela gerou aí o menor tempo de atraso, né, de 3,2 horas. Isso entre as ordens. Portanto, não existe, então, uma melhor regra que a outra, e sim uma que atenda da melhor forma os requisitos da empresa. Então, falando a respeito de carga máquina, a gente começa falando da capacidade instalada, que ela é o máximo que uma empresa consegue produzir em um espaço de tempo. Essa capacidade ela é planejada para atender uma determinada demanda, que deve ser prevista ou determinada de forma correta, para que não haja aí um excesso nem falta de capacidade de produção. Dessa forma, a carga máquina ela define a capacidade de produção das máquinas e dos equipamentos de uma indústria. Durante o processo produtivo, a gente sabe que haverá perdas que vão diminuir a capacidade produtiva, e elas podem ser classificadas como perdas programadas e perdas não programadas. As perdas programadas, elas são perdas de capacidade previstas. Estão aí relacionadas a eventos corriqueiros, né, que costumam acontecer, como troca de turno de trabalho, manutenções preventivas, setup. As perdas não programadas, elas estão relacionadas a eventos previstos, como quebra de máquina, falta de luz, falta de materiais, ausência de funcionários, entre outros. Muitos desses problemas eles podem ser evitados ou ter o seu impacto aí negativo minimizado. Então, podemos observar aí na figura a influência das perdas planejadas e das perdas não planejadas em relação à taxa de utilização e de eficiência da capacidade produtiva. Portanto, subtraindo as perdas planejadas da capacidade de projeto, resta aí a capacidade efetiva. Dessa forma, subtraindo-se as perdas evitáveis, que são as não planejadas, da capacidade efetiva, obtém-se a produção real. Assim, a taxa de utilização ela é definida como sendo o volume da produção real, ou seja, o quanto realmente está sendo produzido em relação à capacidade de projeto. Enquanto que a eficiência ela é definida como o volume de produção real em relação à capacidade efetiva. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Aprendemos algumas regras de sequenciamento de produção e também o diagrama de Gantt como uma ferramenta gráfica utilizada para tomadas de decisão, tanto na fase de planejamento como de execução de um projeto. Por último, falamos a respeito de carga máquina e do planejamento e uso da capacidade produtiva de uma empresa. Depois estarei gravando um vídeo com alguns exemplos no MS Project para explicar com mais detalhes a respeito do diagrama de Gantt. Obrigado a todos e até mais.